Oi, a aula hoje levanta a seguinte pergunta: dificuldades ou transtornos de aprendizado? Quando levantamos o termo dificuldade de aprendizagem, a gente parte do princípio que é uma dificuldade extrínseca à criança, ou seja, pode ser causado por problemas da metodologia escolar, mudanças frequentes de escola, problemas emocionais muito graves, mas não um problema da própria criança. O ambiente, muitas vezes, é que acaba provocando essa dificuldade. Os transtornos do aprendizado, eles têm uma causa intrínseca à criança, ou seja, a dificuldade, ela parte da criança, de base linguística, e devem ser descartados outros fatores, como fatores ambientais graves, problemas sensoriais, transtornos neurológicos, por exemplo. Esses transtornos, eles podem coexistir com essas situações que eu acabei de falar, mas elas vão apenas potencializar uma dificuldade pré-existente. Existem 2 manuais de medicina que servem como parâmetro para descrever transtornos, o DSM-4 e a CID-10. Fiquem sempre atentos à mudança, eles evoluem e provavelmente nos próximos anos vão sair novas versões. O ponto mais relevante da descrição do DSM-4 é a discrepância entre o grau de inteligência, a escolaridade e a idade e o desempenho acadêmico, ou na área de linguagem, ou leitura, escrita e matemática, que são bastante inferiores ao potencial global. A CID-10 também considera esse aspecto da discrepância, e eles chamam de transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares. Apesar da terminologia diferente, os aspectos ressaltados são bastante parecidos. E os 2 pontos que eles consideram mais importantes é considerar que os transtornos são realmente específicos, ou seja, não ocorrem nas demais áreas do desenvolvimento, e o fato de serem significativos, ou seja, haver bastante diferença entre o potencial geral e o que eles mostram nos testes específicos. Uma metáfora que eu gosto de usar frequentemente, que ilustra bastante as dificuldades de aprendizagem e as consequências que elas trazem para uma criança, é a metáfora do efeito dominó ou efeito cascata. O que é isso? Quando a gente fala de efeito dominó ou efeito cascata, a gente está se referindo a um problema pontual que resvala em outras áreas do desenvolvimento e cai como uma luva para a aprendizagem. Então, independente de ser transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem, os problemas iniciais nessa área vão prejudicar as crianças em vários outros aspectos. Então, eu vou começar a descrever agora os diversos aspectos que podem ficar prejudicados numa criança com uma dificuldade escolar precoce. O déficit fonológico característico da dislexia, por exemplo, acaba promovendo dificuldade na leitura e na escrita consequentes. Então, o déficit fonológico ele pode prejudicar secundariamente a questão sintática relacionada à estruturação frasal e a questão semântica relacionada à parte de significado do que se lê ou do que se escreve. Em relação à leitura, uma leitura muito lenta, muito silabada, uma decodificação trabalhosa pode prejudicar a memória operacional, a memória de trabalho, que fica sobrecarregada. Então, em relação à leitura, por exemplo, uma leitura muito trabalhosa, ela pode acabar sobrecarregando a memória de trabalho ou a memória operacional. E isso atrapalha a interpretação dos textos lidos. Então, eu vou dar um exemplo agora como isso funciona. Uma criança com uma leitura extremamente silabada vai ler no exemplo que eu propus. A televisão da casa da vizinha quebrou hoje de manhã. Isso, a gente tem 19 segmentos que não têm significado nenhum, porque a sílaba isolada, ela não significa nada. Então, fica muito difícil para a memória recuperar 19 itens para poder fazer uma interpretação em seguida. Enquanto um bom leitor vai ler exatamente a mesma frase de uma maneira automática. A televisão da casa da vizinha quebrou hoje de manhã. Isso representa 10
palavras, ou seja, 10 itens que são muito mais significativos e proporcionam a possibilidade de recuperar a memória de trabalho e rapidamente buscar a interpretação daquele conteúdo lido. Em relação agora às dificuldades de leitura e interpretação. Uma pessoa com uma dificuldade de leitura e interpretação vai ter dificuldade que vai muito além da língua portuguesa. Todas as outras disciplinas vão estar prejudicadas. Então, por exemplo, textos de história, textos de geografia, por mais que a pessoa tenha potencial para assimilar o conteúdo, se a entrada da informação se der através da leitura, ela não vai conseguir ter o mesmo rendimento que os colegas. A matemática, se ela tiver que resolver problemas matemáticos partindo da leitura, por melhor que seja o raciocínio lógico e a parte de contas, adições, subtrações, se a interpretação inicial não for boa, ela vai ter prejuízo. Em outras palavras, o nosso sistema escolar ele é totalmente baseado na leitura. Então, o problema nessa habilidade tem prejuízo para todas as áreas do desenvolvimento escolar. Crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem, eles têm uma sobrecarga de trabalho, porque para atingir resultados razoáveis na escola, eles têm que estudar muito mais que os colegas. E aí se deparam, às vezes, com notas que não são compatíveis com as horas dedicadas ao estudo. Isso traz um sentimento de menos-valia, e esse sentimento de menos-valia deixa eles muito mais vulneráveis a outras situações, como, por exemplo, o bullying, como, por exemplo, uma tendência maior à depressão. Uma sobrecarga maior de trabalho demanda mais atenção da família. A família ela tem que se dedicar mais à criança. As horas de lazer são substituídas por horas de estudo para as provas. Isso torna a família mais estressada e esse estresse acaba voltando à criança. A gente entra num ciclo vicioso que às vezes parece difícil de sair. Então, esperar o quê se os insights ou estalos raramente ocorrem sozinhos? Não dá para esperar o esclarecimento diagnóstico, porque muitas vezes ele não é tão precoce quanto a necessidade do atendimento. A gente não pode esperar que o efeito cascata agrave tudo, a gente tem que conseguir agir antes que isso aconteça. A gente não pode negar ajuda a uma criança que está pedindo uma atenção adicional. Se ela está pedindo, ela tem que ser ajudada antes desse esclarecimento diagnóstico. E o mais importante, às vezes, um esclarecimento diagnóstico, ele acontece justamente depois de uma intervenção. É sobre isso que eu vou falar agora. Então, o importante é agir antes mesmo da definição do diagnóstico. É lógico que é importante a gente definir se é uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem, mas a gente às vezes perde o tempo de atuar precocemente, podendo mudar a vida dessa criança ou adolescente. Por esse motivo, a proposta hoje é trabalhar na resposta à intervenção. Então, a resposta à intervenção propõe que antes mesmo de um diagnóstico definido, a gente possa atuar melhorando a vida dessas crianças e secundariamente definindo o diagnóstico. Então, o exemplo que eu vou dar a partir desse próximo slide vai esclarecer. Então, vamos pensar em crianças que não estão aprendendo como seus colegas. Vamos propor uma intervenção que pode ser educacional ou clínica. As crianças que superaram rapidamente as dificuldades iniciais têm provavelmente uma dificuldade de aprendizagem e as crianças que mostram dificuldades muito persistentes provavelmente vão ter um transtorno do aprendizado, merecendo uma avaliação interdisciplinar. A fim de exemplificar isso tudo, eu trouxe aqui alguns casos clínicos. Então, esse que vocês estão observando agora foi um grupo de crianças que passaram por uma avaliação interdisciplinar e que foi verificado que existiam riscos de aprendizagem, ainda não totalmente definidos se seriam transtornos ou dificuldades. Essa linha verde mostra o aumento da compreensão entre a primeira e a segunda avaliação e o azul, a diferença entre a velocidade de leitura da primeira e da segunda avaliação. Entre a primeira e a segunda avaliação, eles passaram por oficinas tanto pedagógicas quanto fonoaudiológicas.
a gente pode ver que o grupo inteiro, independente do diagnóstico, melhorou muito. Então, você passar de uma velocidade de leitura de média de 50 para 55 palavras por minuto pode favorecer bastante a interpretação. No que diz respeito à compreensão, uma compreensão que era praticamente nula, ela se tornou uma compreensão potente, o que muda toda a história escolar daquela criança. Agora, para exemplificar a diferença entre uma criança com possível dificuldade de aprendizagem e uma criança com possível transtorno do aprendizado. Então, onde tem o destaque em amarelo, embaixo, que tem 0 e 32. Esses números dizem respeito à velocidade de leitura antes e depois das oficinas. Então, a gente pegou uma criança que não lia e não escrevia nada e apenas 4 meses depois, ela já estava conseguindo ler 32 palavras por minuto. E a coluna ao lado, ela tinha 0 de compreensão, por motivos óbvios, e passou a ter 3/5 de compreensão. O ganho foi muito veloz. Provavelmente essa criança tem uma dificuldade de aprendizagem. Enquanto a outra criança, que já estava numa série bem mais avançada, era mais velha, passou de uma velocidade de 91 palavras por minuto para 102 palavras por minuto. Ela melhorou. Ela passou do nível 1 de compreensão para o nível 3. Ela melhorou de fato, mas as dificuldades ainda são persistentes e a discrepância com o grupo também. Essa segunda criança mais velha, ela também evoluiu, mas não foi uma evolução tão grande e tão surpreendente. Ela passou de 91 palavras por minuto para 102 palavras por minuto. Nas outras colunas, a evolução da compreensão de leitura de 1 para 3 num total de 5. De fato, ela também melhorou, mas a persistência indica um possível transtorno do aprendizado e ela deveria fazer uma avaliação interdisciplinar. Resumindo, tanto as dificuldades de aprendizagem, então extrínsecas à criança, quanto os transtornos de aprendizagem, que são dificuldades intrínsecas, elas devem ser trabalhadas o quanto antes. Uma intervenção precoce, mesmo antes da definição do diagnóstico, vai trazer toda a diferença na vida daquela criança ou adolescente. Modificar o rumo da história dessas crianças é possível. Mesmo antes de ter definido o diagnóstico, a intervenção ela é eficaz e ela vai poder ajudar, num segundo momento, até nesse próprio esclarecimento entre dificuldades e transtornos do aprendizado. Para finalizar, eu só gostaria de destacar que cada um tem sua parte. É importante que todos busquem ajudar a família, a escola e as pessoas que estão envolvidas no processo. Sejam eles fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos. Cada um tem seu papel na busca por ajudar a criança a superar essa dificuldade inicialmente encontrada na aprendizagem, independente da origem que ela tenha. Uma pergunta que nos é feita com uma frequência muito grande, uma frequência muito alta, é se todas aquelas crianças que estão encontrando alguma dificuldade, alguma limitação na sua aprendizagem dentro da sala de aula, têm de fato um distúrbio ou um transtorno de aprendizagem. Esta pergunta, ela é muito repetitiva e pode refletir, na realidade, a crença que muitos de nós temos de que, obrigatoriamente, toda criança que não aprende é porque tem uma limitação que é dela mesma, uma limitação que faz parte do seu desenvolvimento, da sua evolução e que, na realidade, acaba interferindo com o desempenho escolar. Esta crença merece, na realidade, ser revista e este é o nosso propósito, efetivamente, de poder compreender melhor o que se passa com as crianças que não aprendem ou aquelas que aprendem com alguma limitação. Na realidade, nós temos visto ou podemos presenciar até mesmo através de dados oficiais do próprio Ministério da Educação, com suas pesquisas a respeito do desempenho escolar, temos informações de que uma porcentagem relativamente grande de crianças chegam à 3ª, 4ª série do fundamental, do ensino fundamental, e ainda não estão alfabetizadas. E as pesquisas também mostram, e as análises também apontam na direção
de que não dá para acreditar ou simplesmente dizer que os nossos alunos, nessa porcentagem tão alta, estão apresentando limitações próprias. E os dados nos fazem pensar na questão da qualidade do nosso ensino. Como é que nós estamos propondo as abordagens, as metodologias, as políticas educacionais que possam, na realidade, facilitar ainda mais a aprendizagem e fazer com que esses índices melhorem. Também não podemos ficar no outro extremo, ou seja, se de um lado nós temos uma visão extremada de que tudo corresponde a dificuldades ou problemas centrados na criança, do outro lado também temos muitas vezes a crença de que tudo é pedagógico, tudo depende da competência da escola. Na realidade, nós temos os verdadeiros transtornos de aprendizagem e nós temos as dificuldades que são muito mais decorrentes dessas abordagens pedagógicas. E falaremos agora um pouco sobre esses temas. O porquê que esses alunos são encaminhados? Qual é a razão, né, de que eles sejam, que procurem um profissional fora da escola ou comecem a requerer algum cuidado diferenciado? Em primeiro lugar, nós encontramos dificuldades variadas com a leitura e com a escrita. Esse é um dos pontos principais que justificam a preocupação e encaminhamento das escolas. Muitas crianças, apesar da idade, ainda não estão alfabetizadas e, de fato, nós temos encontrado aí mesmo jovens de 12, 13 anos de idade e que ainda não leem e não escrevem. Também é uma queixa bastante frequente de que as crianças têm dificuldade para memorizar aquilo que lhes é ensinado, que elas apresentam dificuldades de atenção, que elas também têm um desinteresse muito grande por tudo que é dado em sala de aula. Então, algumas dessas características são usadas para se justificar o encaminhamento. Também não é incomum encontrarmos a queixa ou, enfim, a indicação de que a criança é muito preguiçosa. Ela não gosta de fazer as atividades, ela não gosta de fazer a lição. Também vemos, né, como motivo de encaminhamento o fato das crianças não conseguirem acompanhar a turma, ou seja, há uma defasagem entre o desempenho dessas crianças, e o desempenho do restante da turma. Há uma lentidão nas atividades, o que significa que o tempo que elas necessitam para trabalhar é muito maior. E também não é infrequente que essas crianças apresentem problemas de comportamento. E uma dificuldade ou problema que pode vir muito associado são as limitações com a matemática. Então nós temos aí uma lista de razões pelas quais estas crianças não são encaminhadas. E eu quero apresentar para vocês o que é que chega também como um pré-diagnóstico. Muito frequente os pais nos relatarem: olha, então meu filho tem esse perfil, meu filho tem essas dificuldades, e está todo mundo achando que é dislexia, ou seja, uma espécie de pré-diagnóstico. E esse pré-diagnóstico é muito frequente, apontando que deve ser uma dislexia. Então, dislexia se tornou, assim, a razão bastante popular e bastante empregada para dar conta de todas essas questões ligadas à aprendizagem e às suas limitações. Eu quero apresentar para vocês algumas das nossas crianças, porque eu acredito que, conhecendo um pouquinho desse perfil, do perfil que elas têm, nós possamos entender também com mais profundidade, com mais detalhamento, os vários tipos de problemas que podem estar acontecendo ou, enfim, com os quais os professores, as famílias e os profissionais podem estar se defrontando. Eu trago para vocês o caso do Fábio. Fábio tem 11 anos, está na 5ª série. O que é que se passa com o Fábio? Primeiro, Fábio tem dificuldade na aprendizagem que vai aumentando de série para série. Tem baixo interesse acadêmico. Na medida que aumentam as dificuldades, o interesse acadêmico do Fábio decresce. Ele está alfabetizado, porém, apesar de estar, né, nesse nível alfabético de escrita, ele tem uma limitação importante na hora que ele vai construir textos e também para a compreensão leitora. Aliás, chama muita atenção as limitações que ele tem para compreender adequadamente um texto. Curiosamente, o nosso amigo Fábio, ele não tem problemas para fazer a decodificação leitora. O que é que significa a decodificação leitora? Significa olhar as palavras, ler e conseguir identificá-las, conseguir, enfim, traduzir a palavra escrita numa palavra falada. Fábio não tem uma limitação nesse sentido. E apesar de
de ser capaz de fazer a decodificação, ou seja, de reconhecer, identificar as palavras, na hora que ele vai trabalhar com o sentido das palavras, formando frases, das frases, formando parágrafos e parágrafos, formando o texto, nós observamos uma limitação na compreensão bastante significativa. As dificuldades do Fábio também estão presentes na linguagem oral, em termos de compreensão e de expressão. Fábio é um menino que tem suas limitações para se comunicar oralmente e também para compreender a linguagem que vem do outro. Fábio tem um histórico de dificuldade de aprendizagem. E essa dificuldade não se limita só a aspectos acadêmicos. Se limita à aprendizagem de uma maneira geral, compreender certas situações, manipular brinquedos, manipular jogos, enfim. E isso não começou a acontecer quando o Fábio foi para a escola. E já é uma limitação observada desde quando ele era muito pequeno. Existem também dificuldades com a matemática e todas as situações envolvendo um raciocínio lógico abstrato, formação de conceitos, associação de ideias. E um dado que nós pudemos verificar, até mesmo com uma avaliação mais abrangente, é que existe uma limitação quanto ao desenvolvimento intelectual e essa limitação traz prejuízos em aspectos verbais e não verbais do comportamento. Então, o Fábio, na realidade, é um menino cujas dificuldades escolares não devem ser caracterizadas como um transtorno de aprendizagem e nem uma dificuldade escolar. Fábio tem uma limitação intelectual, tem uma ligeira defasagem em termos do desenvolvimento de sua inteligência e esta limitação acaba prejudicando aí toda a sua aprendizagem. Portanto, as dificuldades, as limitações da aprendizagem fazem parte desse quadro que podemos chamar como um comprometimento do nível intelectual. Portanto, nesse caso, nós temos uma razão bastante evidente que pode provocar uma série de comprometimentos no desenvolvimento escolar. Vamos compreender agora um outro tipo de problema que pode surgir para nós. E o André pode ilustrar esse problema. O André tem 8 anos, está na 2ª série. O André tem uma dificuldade grande, bastante acentuada na aprendizagem, não está conseguindo alfabetizar por mais esforços que se faz e por mais apoio que ele receba, inclusive fora da escola. O André não se interessa pelas atividades propostas e o desinteresse é bastante nítido. Ele também tem uma grande dificuldade de interação e de comunicação oral. E isso é muito importante porque essa dificuldade de interação significa uma baixa habilidade para se relacionar tanto com os adultos quanto com as crianças. E na realidade o André fica muito mais voltado para o seu universo, para as suas limitações, ou fica muito mais centrado nele mesmo. Desta forma, a interação social do André é muito limitada, e isso também não é algo que começou a ocorrer numa determinada série escolar, na 1ª ou na 2ª, e é uma característica que o acompanha desde muito cedo, com atrasos e desvios no desenvolvimento da linguagem, né, e no relacionamento social. Os interesses do André são muito restritos. O André ele se apega a alguns movimentos, ou à manipulação de alguns objetos, ou a certas formas de se comportar, que são muito repetitivas. Portanto, a observação do professor e a observação mesmo da família é que é muito difícil o André estar atento para alguma coisa que esteja sendo colocada para alguém, ou no momento em que o professor está ensinando, ele venha a ter interesse e está muito voltado para si mesmo. Na realidade, se nós formos observar o perfil do André, ele tem características de um quadro chamado autístico, um quadro de autismo, que se caracteriza por uma limitação, por uma dificuldade muito grande nesse mundo das relações sociais, da interação social, da linguagem a serviço, né, dessa relação entre as pessoas. Portanto, também nesses casos, nós observamos com muita frequência, muito comum, as limitações no desenvolvimento escolar, com prejuízo geral na alfabetização, com prejuízo, enfim, em todas as matérias escolares. E também não podemos dizer que este é um distúrbio específico de aprendizagem ou é uma dificuldade escolar. Nós temos aí um problema um pouco mais abrangente, que é, no caso,
né, esse autismo, e que traz uma série de consequências ou de limitações para a aprendizagem. Então temos aí mais um tipo de problema que pode reduzir as oportunidades de aprendizagem. Vamos conhecer um pouquinho do Marcos. Marcos tem 9 anos. Marcos está na 3ª série. O Marcos lê e escreve, já está alfabetizado, porém ele tem limitações na expressão e na compreensão. Quais são as limitações na expressão? Marcos tem uma dificuldade para construir um texto, para elaborar um texto coerente, um texto fácil de ser compreendido em termos do desenvolvimento das ideias. E qual é a dificuldade na compreensão? A compreensão varia muito de texto para texto, do tipo de texto ou gênero que está lendo. Se é um texto muito informativo e o volume das informações é muito grande, Marcos tem uma dificuldade maior do que se estiver lendo, por exemplo, um conto no qual existe um enredo, existem os fatos que acontecem com os personagens. Além dessas limitações no campo da escrita, Marcos também tem uma história de dificuldades quanto ao desenvolvimento da linguagem oral. Ele começou a falar um pouco mais tarde, seu desenvolvimento do vocabulário foi um pouco mais limitado, a construção das frases, da complexidade frasal também foi um pouco mais demorada para vir a acontecer. Portanto, os problemas que ele apresenta não começaram com a escolaridade e, na realidade, se acentuam na medida que a criança aprende a ler e escrever, porque nós sabemos que todos aqueles que já apresentam alguma limitação em termos do desenvolvimento da linguagem oral, quando vierem a ler e escrever, a chance dessas dificuldades se tornarem até mesmo mais manifestas e mais visíveis na leitura e na escrita é bastante grande. Marcos também tem dificuldades com a matemática. Ele é um menino esforçado, ele tenta dar o melhor de si nas situações de aprendizagem, porém ele não consegue acompanhar o ritmo, a proposta pedagógica que acontece dentro da sala de aula, e sua defasagem vai aumentando cada vez mais. Por outro lado, Marcos tem um desempenho bastante melhor, bastante visível em termos de melhora, quando as atividades são não verbais, ou seja, jogos que envolvem habilidades visuais ou outras habilidades, enfim, que não se restringem ou que não dependem muito da atividade verbal, ou seja, da linguagem. E também nós podemos observar, tanto no comportamento geral de Marcos, assim como numa avaliação mais específica, que não existe o comprometimento intelectual. A sua inteligência está dentro daqueles níveis considerados normais de evolução. Que nome que nós podemos dar para esse perfil que o Marcos apresenta? Na realidade, quando nós temos alguns elementos como dificuldades já presentes no desenvolvimento da linguagem oral, dificuldades presentes ou que se estendem também ao nível da leitura e da escrita, muitas delas repetindo as falhas ou as limitações que nós observamos na oralidade. Uma dificuldade também acima da média para compreender a matemática, para desenvolver o cálculo, para compreender problemas ligados a operações aritméticas. E, por outro lado, uma preservação da capacidade intelectual geral, quando nós temos esse perfil, quando nós estamos frente a crianças com essas características, nós dizemos que elas têm um distúrbio de aprendizagem. Aí nós falamos efetivamente de um distúrbio funcional, de uma limitação mais delimitada, que atinge principalmente linguagem oral, linguagem escrita e a matemática, ou seja, o cálculo aritmético e a matemática. Outra criança que pode nos ajudar a ilustrar a variedade de problemas de aprendizagem que podemos encontrar no dia a dia. Esse é o Carlos. Carlos tem 9 anos e está cursando a 3ª série. Carlos teve uma grande dificuldade para ser alfabetizado. Realmente chamava a atenção a dificuldade, a limitação para poder entender o mecanismo, entender o processo de escrita. Ainda hoje persistem dificuldades para fazer a decodificação leitora. O que é a decodificação leitora? É ser capaz de abordar uma palavra, olhar uma palavra e transformá-la de escrita em linguagem oral, ou seja, transformá-la em uma palavra falada.
Esse mecanismo requer todo um jogo de associação letra-som, que é um dos pontos fracos que Carlos tem, não só fraco, mas também bastante evidente. Portanto, a sua dificuldade de decodificação, que se manifesta em erros de leitura, que se manifesta numa lentidão, na hesitação, ou seja, numa leitura imprecisa e muitas vezes até mesmo com a troca de palavras, acaba prejudicando sua compreensão. Então, quando Carlos faz a leitura de um texto, o risco de dificuldades de compreensão, de limitações na compreensão, existe, e principalmente pelas falhas e pela lentidão com que faz a leitura. Por outro lado, e de uma forma bastante curiosa, quando Carlos ouve alguém lendo um texto, ou mesmo texto com o qual ele se atrapalhou, pelo menos parcialmente, tem uma compreensão bastante mais aprofundada, o que significa que não há por parte de Pedro e de Carlos, nesse caso o nosso amigo Carlos, não há por parte dele uma limitação na compreensão da linguagem de uma maneira geral. Se a linguagem chega, e chega de uma maneira mais clara, de uma maneira que ele possa processar, ou seja, investir seu esforço mental, cognitivo, para poder trabalhar com o significado dessa mensagem, nós não observamos as mesmas limitações. Também, quando escreve, Carlos comete muitos erros ortográficos. Então, tem trocas variadas de letras, dificuldades, por exemplo, com F, com V, com P, com B, com T e com D, que também pode ser uma característica relativamente frequente nesses casos, dessas dificuldades. Carlos não tem um histórico de problemas quanto ao desenvolvimento da linguagem oral. Conversando com seus pais, levantando aí todo o desenvolvimento até então percorrido por Carlos, não há referência a uma dificuldade mais marcante, a uma dificuldade que tenha chamado a atenção em termos das suas competências orais. Carlos tem até mesmo um vocabulário adequado para a sua idade, é capaz de uma boa compreensão oral, o que revela que no caso dele nós estamos apontando características que dizem respeito a dificuldades ou a problemas muito mais específicos, muito mais localizados. E para confirmar isso, nós podemos dizer que Carlos tem uma facilidade grande para outros tipos de aprendizagem, jogos, brinquedos, quebra-cabeças, não tem limitações ou qualquer coisa que o impeça de realizarem muito bem uma série de habilidades ou revelar uma série de habilidades que determinados jogos ou atividades requerem. Neste caso, e falando de características mais gerais, falando assim de uma maneira mais global, nós temos uma criança inteligente, que não tem uma deficiência auditiva, não tem uma deficiência visual, não tem uma deficiência motora. As informações que temos a respeito da escolaridade de Carlos é uma escolaridade adequada, o que significa que está em uma escola que tem um certo nível de competência para poder ensinar seus alunos e que mesmo frente a todas essas características positivas, encontramos uma limitação dessa criança para aprender a ler e escrever com a mesma facilidade encontrada em outros dos seus pares, em outros alunos que com ele têm percorrido essa trajetória. Carlos, com estas características, com esse perfil, é um candidato que podemos chamar de disléxico, ou seja, que apresenta características típicas, definidoras de uma dislexia. Portanto, a dislexia é um transtorno de aprendizagem, ou é um tipo de transtorno de aprendizagem, cuja causa também está centrada no próprio aprendiz, e é claro que as condições escolares podem facilitar ou dificultar ainda mais essa aprendizagem, mas mesmo em condições bastante favoráveis de ensino e de aprendizagem, essas limitações podem aparecer. Nós vamos finalizar este conjunto de exemplos com Pedro. Pedro é um pouquinho mais jovem do que as demais crianças que eu apresentei para vocês. O Pedro tem 7 anos e está cursando a primeira série. E a grande preocupação que todos têm é que Pedro não está conseguindo ser alfabetizado. O Pedro é um menino muito hábil do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da sua linguagem,
ele tem uma excelente compreensão, ele se expressa muito bem, organiza muito bem a sua fala, os seus comentários, vocabulário bastante apropriado, facilidade geral em termos de linguagem oral. E isso também chama a atenção. Como é que uma criança com tantos predicados em termos de linguagem acaba tendo uma dificuldade na questão da leitura e da escrita? Essa dificuldade de ser alfabetizado está provocando alguns problemas no caso de Pedro. Ele está com um desinteresse bastante acentuado pelas atividades propostas. Então, esse desinteresse está resultando num processo de desatenção, e não só de desatenção, mas também de uma agitação motora bastante acentuada dentro da sala de aula, o que acarreta problemas de comportamento, enfim, e vira e mexe. Pedro leva para casa um bilhetinho ou sua mãe é chamada na escola porque o comportamento, enfim, não está adequado e Pedro acaba até mesmo atrapalhando o andamento da atividade da professora junto às demais crianças. Pedro também tem uma grande facilidade para aprender de modo geral. Menino hábil, pega com facilidade as coisas. E essa facilidade de Pedro também se reflete no universo da matemática. Ele se sai bem em aritmética, faz contas com facilidade, já faz cálculos de cabeça. Se nós olharmos o perfil de Pedro e o perfil da última criança que eu apresentei para vocês, com diagnóstico de disléxico, aparentemente as características ou o perfil é bastante parecido. O que é que vai fazer a diferença entre o Pedro e uma criança com dislexia? Ou como é que nós vamos saber se de fato Pedro não é uma criança disléxica? Na realidade, para que a gente chegue nesse ponto de podermos fazer essa diferenciação, se Pedro teria um transtorno de aprendizagem ou uma dificuldade escolar, ou seja, Pedro não está apresentando progressos em termos da sua alfabetização, mas não necessariamente esta dificuldade, esta limitação, pode ser chamada de um transtorno de aprendizagem. Pode ser que Pedro tenha uma dificuldade escolar. Porém, a dúvida, eu volto a dizer, pode existir, porque ambos têm um perfil semelhante, sem grandes dificuldades em termos de linguagem oral ou até mesmo uma boa competência. Habilidades para aprendizagem também presentes em ambos os casos, porém, dificuldades pontuais em leitura e escrita, ambos. O que é que pode fazer a diferença e nos esclarecer a respeito de quem é que tem um verdadeiro transtorno de aprendizagem ou quem é que pode estar com uma dificuldade temporária ou transitória de aprendizagem? São as intervenções, é a mudança na forma de ensinar, ou um ensinamento mais planejado, ou mesmo uma intervenção pedagógica pontual, ou uma intervenção fonoaudiológica, por exemplo, pode nos ajudar a desvendar esta dúvida. Normalmente, as crianças com os verdadeiros transtornos de aprendizagem, elas apresentam um perfil um pouco mais diferente das que têm a dificuldade escolar. E quais seriam essas características dos transtornos de aprendizagem? Primeiro, que são transtornos provocados por alterações funcionais que são intrínsecas às crianças. E essas alterações funcionais são de base neurológica, fazem parte da sua constituição neurológica e que, dado suas características constitutivas, acabam levando a alterações funcionais no seu processamento ou quando a criança está aprendendo alguma coisa. Condições sociais e pedagógicas, de fato, podem estar presentes, ou seja, podemos ter condições sociais e pedagógicas boas ou desfavoráveis, mas não são elas os verdadeiros fatores causais destas limitações. É claro que se temos uma condição pedagógica bastante favorável, um professor habilitado para ensinar, um professor que compreende as limitações daquela criança, alguém que saiba qual é o tipo de atividade ou de habilidade a ser desenvolvida que pode facilitar
esse desenvolvimento, é claro que o fator escolar será altamente favorável. Se nós temos, ao contrário, uma escola não preparada para lidar com a diferença, para lidar com esses transtornos, nós podemos ter uma forma de ensinar que até mesmo agrava a situação. Porém, deve ser reiterado que a causa não é de base ou de natureza pedagógica e tampouco social. Alguns exemplos desses transtornos de aprendizagem. A dislexia, que nós apresentamos um caso para vocês. Os distúrbios de aprendizagem também é um tipo de transtorno que nós ilustramos. E a descalculia, que é uma dificuldade específica com a matemática. Então, dislexia, distúrbio de aprendizagem, descalculia, estão entre aqueles transtornos considerados verdadeiros, ou seja, que têm uma base neurológica e que se apresentam na forma de um distúrbio funcional. Outra característica que também faz a diferença é que essas dificuldades tendem a ser mais permanentes, são dificuldades mais duradouras e elas persistem apesar dos possíveis avanços que a criança pode ter graças a ajudas que possa estar recebendo do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista até mesmo extraescolar, como a intervenção fonoaudiológica, psicopedagógica e assim por diante. Então, mesmo frente a uma possibilidade de uma intervenção bem planejada, bem dirigida, bem específica, nós podemos ainda observar as dificuldades que vão sendo superadas, mas que deixam sua marca e se mostram presentes, e se tudo corre bem, de uma maneira menos acentuada. Mas elas estão ali, e toda vez que a demanda é um pouco mais forte, que a exigência sobre a criança se faz mais presente, elas também se evidenciam com um pouco mais de clareza. Por outro lado, o que é que nós observaremos na dificuldade escolar? Nesse caso, nós não temos alterações funcionais propriamente ditas, de base neurológica, que possam impedir ou limitar a aprendizagem. Nesses casos, o problema é externo à criança. Embora seja a criança que não está aprendendo, o problema não está efetivamente nela. O problema pode ter sua origem em fatores socioeconômicos, uma série de limitações que essas condições socioeconômicas desfavoráveis podem acarretar em termos de desenvolvimento e principalmente em termos de oportunidades de aprendizagem para essas crianças. Podemos ter problemas de natureza familiar e principalmente, o que é mais frequente, limitações ou problemas de natureza pedagógica, ou seja, as escolas nem sempre estão devidamente preparadas para dar conta da diversidade de perfis de aprendizagem, da diversidade de aprendizes e muitas vezes a proposta que ela está apresentando, que pode ser útil e efetiva para algumas crianças, pode não ser de fato ou ter a mesma eficiência em relação às demais. Neste caso, nós estamos frente às dificuldades de natureza escolar. Quando nós dizemos dificuldades escolares, significa a criança apresenta dificuldades dentro da escola. E essas dificuldades são de base ou geradas pela própria escola na sua forma de ensinar. Muito importante que essas diferenças, esses aspectos possam ser, enfim, identificados e diferenciados. Nós temos que compreender quais os problemas que a criança de fato está apresentando. São os problemas mais globais, mais gerais de desenvolvimento, como nós apontamos a deficiência mental e mesmo o autismo. As limitações fazem parte desses quadros chamados transtornos de aprendizagem, que são de uma abrangência mais específica e de natureza funcional, ou essas dificuldades são mais transitórias, são mais passageiras e dependem, acima de tudo, de modificações dentro do contexto escolar ou da sala de aula. Uma forma diferente de apresentar a alfabetização, uma maneira diferente de conduzir a criança no mundo da aprendizagem, da leitura e da escrita, muitas vezes pode levar a superar essas dificuldades. E o que nós temos como elemento marcante na diferença entre
os transtornos de aprendizagem e as dificuldades escolares é normalmente o tempo de reação. As crianças com as chamadas dificuldades escolares, quando sofrem uma intervenção ou quando recebem uma ajuda, e uma ajuda, digamos assim, bem dirigida, bem planejada, tendem a responder com rapidez, com presteza, e na maior parte das vezes as dificuldades desaparecem. Portanto, é como que uma resposta à intervenção que vai nos ajudar a fazer a diferença entre os verdadeiros transtornos de aprendizagem, ou os problemas até mesmo mais graves que limitam a aprendizagem, daqueles problemas que estão muito presentes, são muito frequentes dentro da sala de aula e que talvez, ou eu posso dizer até mesmo seguramente, constitui a maior parte das crianças que estão apresentando limitações no seu desenvolvimento e que, de uma certa forma, contribuem para esses baixos índices no desenvolvimento escolar. Porém, temos que reforçar que, nesses casos, a limitação não está na criança. Essas limitações nos levam a pensar na adequação das propostas escolares, na formação dos professores, na condição de poder atender à diversidade. Então, esse foi o nosso objetivo, no sentido de que esta nossa palestra possa contribuir para a compreensão dos verdadeiros transtornos de aprendizagem e daquelas dificuldades que as crianças carregam, mas pelas quais não são responsáveis.